Já está conosco a pastora Cida Takayama. Louvado seja Deus. Quero dar a paz do Senhor para a pastora Cida. Um bom dia para todos aí no Japão. Em nome do Senhor Jesus. És bem-vinda, amada, amiga, querida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A oportunidade está contigo, amada. A pastora Cida, para quem não conhece, que é difícil não conhecê-la, né? Ela é pastora lá na Igreja Avivamento da Fé do Japão. Ela, juntamente com o pastor Takayama, louvado seja o nome do Senhor, uma mulher de Deus. E hoje ela vai trazer uma palavra para nós, quentinha lá do céu, sobre o livro de Esther. Seja bem-vinda, pastora Cida. A palavra está contigo, minha amada. Deus abençoe. Paz do Senhor, Maria, pastora Maria, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Do Brasil, saudade do meu Brasil, amo o Brasil muito. E eu sou, como a Maria já falou, eu sou Cida Takayama. Eu trabalho aqui no Japão nas missões há 25 anos, no Avivamento do Japão, buscando ganhar almas para Jesus, né? Que esse é o nosso chamado, a nossa missão na Terra é essa, não é outra. E eu estou muito honrada, eu conheço já a Maria há muitos anos, né? Mais de 30. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, na Vila Madeiral, há muitos anos atrás, quando eu morava no Brasil. E Deus fez o nosso chamado e nós viemos para o Japão. E aqui estamos servindo a Jesus de todo o nosso coração e de toda a força da nossa alma. E eu quero, nesta noite, né, aqui é amanhã, aqui são 9h20 da manhã de sábado. E aí é sexta-feira à noite, né? Às 9h20 da noite. Então, eu quero falar rapidamente com os irmãos. Eu não estou acostumada a fazer live, tá? Então, me perdoe, eu fico nervosa, assim, porque eu gosto mais mesmo de trabalhar no meu anonimato aqui, na igreja, ganhando almas para Jesus. Esse é meu trabalho constante. E eu quero falar sobre o livro de Esther, que a Maria me deu essa incumbência. E eu quero falar como nós podemos usar o poder que nos é dado para beneficiar outros. Porque nenhum poder é suficiente bom se não servir para benefício de outros. E a nossa história começa no livro de Esther, com um enorme banquete que está acontecendo no Palácio de Suzã. Eu vou dar um apanhado geral da história e aí eu vou entrar naquilo que Deus ministrou ao meu coração. E esse banquete está acontecendo no Palácio de Suzã. Líderes militares, príncipes e nobres das 127 províncias da Pérsia, espalhada da Índia à Etiópia, estão reunidos nas mesas. Durante meio ano, Assuero havia exibido toda a riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Isso está em Esther, capítulo 1, do verso 4, diz assim: para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E agora, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio. Então, um outro banquete de 7 dias estava em desenvolvimento. Os convidados se reclinavam nas mais diversas poltronas de prata, de ouro, e eles bebiam em taças de ouro e de prata, e de todos os desenhos, e essas taças estavam cheias daquilo que os convidados pedissem. Pensa o estado deles depois de 7 dias de open bar.
Que situação, né? E no 7º dia, a embriaguez de Assuero, Assuero teve uma ideia. Por que não exibir sua bela rainha Vasti? Ela era, nas palavras de Esther, capítulo 1, verso 11, em extremo formosa. Aí diz assim, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bixatá e Harbona, Bictá, Abagtá, Zetar e Cartas, e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Ela era, nas palavras de Esther, em extremo formosa. Então, os 7 eunucos que convidavam, que cuidavam do harém de Assuero, correram para buscá-lo. Mas os convidados do imperador não conheceram sua maravilhosa rainha, pois Vasti fez o impensável, recusou a convocação. Para que isso não se tornasse uma rebelião em toda a província e as mulheres espalhadas pelo reino, Vasti foi imediatamente banida da sua posição de rainha e da presença do rei. Veremos a conclusão do processo em Esther 1, 16 a 22. Vamos ler esse relato. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei e a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Sai de cena Vasti, uma mulher que teve a coragem de recusar uma ordem indecente do seu marido. O costume nacional era o de que uma mulher não devia aparecer sem um véu na presença de homens que se divertiam, muito menos de homens bêbados. Vasti permanece na história até hoje, não por causa de sua beleza, mas de seu caráter. Ela teve respeito por si mesma, sabia o preço por sua desobediência. Ela sabia que encararia a exoneração da corte, possivelmente até a morte, porém amava mais a honra do que a própria vida. E honramos sua memória como uma mulher de coragem, porque, na verdade, às vezes falamos de Vasti como uma pessoa pejorativa no seu tempo, mas ela foi uma mulher que preservou o seu caráter, então honramos ela aqui. E agora Assuero tinha um notável harém, cheio de belas mulheres, ele podia ter uma cada dia, mas se cansou disso. E chega a hora de começar a pensar em substituir Vasti. Então, começou um concurso de beleza. Você já pensou que não tem nada novo na Terra? Às vezes nós pensamos que os concursos de beleza é coisa nova, né, do nosso tempo. Mas lá, há quantos mil anos atrás já, essa história deve ter ocorrido mais ou menos 400 anos antes de Cristo, né? Já estava ocorrendo isso, um concurso de beleza para achar uma esposa, uma nova rainha para o rei. E ele mandou seus oficiais que fossem a todas as províncias, as 127 províncias da Pérsia, e encontrassem as virgens mais belas. Deveria trazer ao palácio de Suzã
para serem substituídos ao tratamento de beleza, um ano inteiro de cuidados, começando com 6 meses de unção de óleo de mirra e seguido por 6 meses de tratamento com perfumes e cosméticos. As mais belas mulheres do império foram trazidas a Suzã, e nesse momento que conhecemos um judeu chamado Mordecai, que tinha uma linda filha adotiva chamada Hadassah em hebraico ou Esther em persa. Essa órfã judia adotada e criada por seu primo Mordecai era de boa aparência e formosa à vista e foi escolhida para ser apresentada ao rei durante seu ano de preparação para para que ela fosse chegada ao rei. E é interessante que essa moça ela causou uma impressão muito grande a Hagai, o eunuco que cuidava do harém. Quando chegou sua vez de passar a noite com o rei Assuero, ele também se apaixonou por essa agradável judia. Eu pergunto, o que você sentiria se estivesse no lugar de Esther? Se conhecesse Assuero e seu terrível temperamento e modos excêntricos, se soubesse que havia acontecido com Vasti e se não estivesse particularmente feliz em fazer parte de um harém. Quando essa moça se viu no palácio do rei, aceitou com graça e tirou o melhor da situação, que talvez tivesse preferido evitar. Essas coisas ruins acontecem, viu? Na vida da gente. Então, nós precisamos, em todo o tempo da nossa vida de fé, do nosso trabalho no reino, procurar sempre tirar o melhor da situação em que nós estamos vivendo. Pense nisso. E não fique sempre sendo uma pessoa que fica reclamando e choramingando pelos cantos, pelas coisas desagradáveis que às vezes acontecem na nossa vida. Assuero colocou a coroa do reino na cabeça de Esther, deu um grande banquete em sua homenagem, proclamou feriado em todo o império para saudar sua ascensão ao trono, mas não pense que ela era soberana real, com direitos próprios. Lembre-se do que aconteceu com Vasti. Mas as coisas que parecem estar perfeitas, tudo indo de acordo com nossa vontade e decisão, não é bem assim. Conhecendo mais um personagem da história, uma gatita chamado Amã. Uma gatita era um amalequita, velho inimigo do povo judeu. Eles atacaram os israelitas depois que saíram do Egito. Amã era um homem com longa história de ódio pelos judeus. E também não sabia quando parar. Além disso, era o segundo na hierarquia persa e tinha sido honrado pelo rei. Assuero havia ordenado que todos fizessem reverência e prestassem homenagem a Amã. Mas Mordecai pensava diferente. Vamos ler Esther 3, capítulo 3, versos 5 e 6, para a gente conhecer melhor esse personagem. Diz assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º, o rei Assuero se lançou isto é, sorte, perante Amã para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar.
Então Amã começou a engendrar um plano diabólico para matar o povo judeu. O verso 8 diz: Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo viver. Se bem parece ao rei, decrete-se que matem, então eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Você vê que coisa? O rei concordou quase casualmente. E o capítulo 3 de Esther fecha com a declaração que o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Quando você lê o fechamento aqui do capítulo 3, assim, os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Em meio a tudo isso, a vida de Esther seguia normal, sem saber o destino que pairava sobre ela e o seu povo. Até o dia que soube Mordecai, que ela soube que Mordecai estava sentado no portão do palácio, vestido de saco e cinza. Mandou levar roupa para ele, ele recusou, ficou sabendo do esquema de Amã e do decreto do rei. Mordecai enviou para ela uma cópia do decreto do rei. Esther, capítulo 4, verso 9 e 11. Eu estou dando um relato só para você ter uma noção da história, do que aconteceu, daquilo que eu quero falar para você no final. Capítulo 4, verso 9. Veio, pois, Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Rataque: manda-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir à presença do rei. Então, as coisas não estavam tão fáceis naquele momento, né? Tudo parecia indo muito bem, mas, de repente, o adversário arma um plano para tirar a paz da rainha e para tirar a paz do seu povo. Esther precisava fazer uma escolha: esconder o fato de ser judia e passar o resto da sua vida como primeira-dama do harém de Assuero, ou poderia fazer o possível para achar uma forma de salvar o seu povo. Esther acabou entendendo sua posição, que a sua posição não era de privilégio a ser desfrutado, mas uma grande responsabilidade a ser usada para salvar outros. O problema deles se tornou o seu problema. Era o seu dever salvá-los. Então, é muito importante nós sabermos aonde estamos, nós sabermos o que estamos fazendo, nós sabermos para que fomos chamados, e eu quero falar sobre isso, né? Sobre o nosso chamado no reino de Deus. Nós temos um chamado de Deus, como foi o chamado de Esther, embora não havia sido mencionado aqui o nome de Deus nesse livro, mas Deus trabalhou profundamente por detrás de toda essa história, de todo esse reino, para que o seu povo fosse protegido, fosse guardado, porque dessa linhagem haveria de vir o Rei dos Reis e Senhor do Senhor,
o Salvador de toda a humanidade, né? Jesus Cristo. Então, o nosso trabalho no reino de Deus é falar do Evangelho de Jesus Cristo, é apresentar a graça de Deus, não viver uma vida egoísta, como estava sendo a vida de Amã. Amã se tornou um homem egoísta, pensando só em si. Ele podia ter tudo o que ele quisesse, mas, na verdade, ele se tornou como inimigo do povo de Deus. O desejo do coração dele, o ódio inflamado do coração dele, era destruir o povo de Deus. E você sabe que isso é o desejo do inimigo das nossas almas, que nós sejamos destruídos, que nós sejamos derrotados em todos os projetos que nós pensamos em fazer no reino. Se levanta um adversário. E se nós não tivermos consciência do nosso chamado no reino de Deus, nós perecemos. Então, eu quero convocar você que está me ouvindo, como igreja de Deus, como uma pessoa também individual, né, no reino de Deus, que aceitou Jesus por Senhor e Salvador, e quando aceitou Jesus, já ganhou automaticamente um arqui-inimigo do Senhor, né? O adversário das nossas almas já se levanta para trabalhar contra a nossa vida, para tentar dissuadir-nos de todas as formas de seguir no processo do reino de Deus, de nós seguirmos a Jesus. Então, a gente precisa bem pensar. Quando nós aceitamos Jesus por Senhor e Salvador, a vida não se torna um mar de rosas. Seguir a Jesus é tomar a cruz cada dia e ir em frente. É não desistir, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Eu estou servindo a Jesus aqui há 25 anos. Passamos por muitos percalços, muitos. O último deles foi o câncer do meu esposo. Meu esposo teve um câncer no cérebro. O médico disse que ele teria de 3 a 4 meses de vida. Mas o Senhor tinha falado que o Senhor estava fechando a sepultura. E isso uns 3 meses antes do diagnóstico de câncer. Eu tomei aquela palavra e fiquei pensando, Deus, quem será que vai passar assim por uma situação de morte? Eu não sabia que era meu esposo. E quando nós enfrentamos isso, irmãos, nós enfrentamos em oração, nós enfrentamos em fé, nós nos preocupamos, nós choramos. Todo um povo se levantou para clamar pela vida do meu esposo. E Deus, na sua infinita misericórdia, deu a vitória. Mas isso não significa que nós não passamos por todo o percalço de quimioterapia, radioterapia, queda de cabelo, emagrecimento. Meu esposo ficou pesando 54 quilos. Foi assim uma batalha muito grande. E nós temos ainda uma batalha que nós enfrentamos, porque a consequência de uma radioterapia tão forte quanto ele tomou, uma quimioterapia tão forte, ele perdeu um olho, perdeu mesmo a vista por causa da radioterapia, mas Deus deu a vitória, erradicou o câncer, e graças a Deus recuperou o peso, e graças a Deus nós estamos seguindo. Deus guardou seu cérebro porque como foi um câncer frontal, poderia ter ocorrido muitas coisas muito graves, né? Poderia ter perdido a memória, poderia ter assim, ficado como um vegetal, mas o Senhor, pela sua misericórdia, preservou a sua consciência. Então, estar no reino de Deus não vai nos garantir da gente não passar as situações difíceis e complicadas, como Esther.
ela esteve numa situação de morte, num decreto que afetaria todo o seu povo se ela não descobrisse em fé e tivesse guardado no coração a fé que o seu primo Mordecai havia falado para ela, contado a história de seu povo, colocado a fé no coração dela. E nós temos a fé colocada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo que nos escolheu por seu povo. E nós devemos sempre ler a palavra de Deus, guardar a fé no nosso coração e prosseguir tomando a nossa cruz. Então, o reino de Deus não é um mar de rosas, é uma cruz que nós temos cada dia que tomar e seguir, mas é glorioso, porque nós temos um prêmio preparado para nós. Então, eu quero deixar isso para você. Para onde Deus a trouxe em sua vida hoje? Certamente não foi para o harém da corte persa. E também improvável para a destruição de toda uma raça. E talvez isso não esteja dependendo das decisões que você esteja tomando hoje. Entende? Talvez não é uma coisa tão complicada para a qual Deus está te chamando, como chamou Esther. Colocou ela dentro daquele palácio. Você já pensou no meio de 400 moças também lindíssimas de outras províncias? O Senhor trabalha no coração do rei para escolher Esther para um propósito, porque Deus está por trás de todo o propósito na nossa vida. Deus nunca perde o controle de nada. Não pensa você que nós estamos passando agora por uma fase de pandemia difícil em todos os lugares, né? Aí no Brasil foi muito difícil, talvez ainda esteja sendo difícil. No Japão, Deus preservou na sua primeira etapa, na segunda, na terceira, agora parece que uma quarta onda está ficando um pouquinho mais difícil, mas o controle está nas mãos de Deus. Deus nunca perde o controle de nada na nossa vida. Por isso, nós não podemos desesperar com coisa alguma. E ainda assim, onde quer que esteja, o que for que estiver enfrentando, ouça as palavras de Mordecai para Esther, porque elas também têm relevância para nós nos dias de hoje. Quem sabe, se para essa conjuntura fostes elevada a rainha. Você está entendendo? Então, todo o chamado de Deus na nossa vida tem um propósito. Deus me chamou para servi-lo, eu tinha 14 anos de idade, em Ribeirão Preto, na Assembleia de Deus, da Vila Tibério. Eu fui aceitar Jesus num congresso de jovens. O pastor Paulo Lucas Sacramento, que pregou aquela palavra naquele dia, e ele fez um chamado à frente para quem quisesse receber Jesus por Senhor e Salvador. E eu fui no meio de 19 pessoas receber Jesus por Senhor e Salvador. Ele olhou para todos aqueles que estavam à frente e disse: a todos aqui, Deus tem uma obra a realizar nas vossas vidas. E olhou bem para mim e disse: mas para você, moça, Deus tem um chamado para as nações. Você já pensou? Eu morava em Ribeirão Preto, lugar mais distante que eu conhecia. Eu sou nascida em Jericoara, fui criada ali na região de Franca, né? E eu conheci Igarapava, que ainda é estado de São Paulo, divisa de Minas, e Franca, e Ribeirão Preto, Pedregulho. Eram só as cidades que eu conhecia na minha vida até aquele tempo. Nem a capital de São Paulo eu conhecia. Eu tinha 14 anos de idade. E o Senhor me fez um chamado e disse: mas você tem um chamado para as nações. Eu disse: tá.
só assim. Eu não entendia nada. E, de repente, naquele momento ali, eu ouvi uma voz. Você precisa aprender a discernir o chamado, você precisa aprender com simplicidade, dar ouvido à voz de Deus. E aquele chamado, aquela voz disse para mim assim: desmancha a barra da sua saia. Eu disse assim: como assim? Eu pensei, eu estava de uniforme, eu trabalhava na época no Café Utan, eu fui naquele congresso servir como promotora do Café Utan, então eu fui levada no refeitório para aquele congresso para distribuir café para os participantes do congresso. E eles me convidaram para ir no culto aquele dia à noite, e eu fui com o uniforme que eu estava trabalhando. E era uma saia marrom de tergal, e eu falei: como que eu vou desmanchar a barra dessa saia? Vai ficar tudo a linha pendurada, ainda ela tergal, vai ficar tudo marcado. Mas na minha simplicidade, eu peguei e quebrei a linha e desci a barra da minha saia, e desceu um fogo sobre mim, e eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu falei em línguas, e uma coisa assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu fui selada pela promessa do Espírito Santo naquele dia, e ali foi o meu chamado. Uma simples coisa. O que tem a ver um desmanchar da barra de uma saia com um chamado? Mas se você não aprende a obedecer nas pequenas coisas, você não poderá ser levada para as grandes coisas. E resumindo, esse meu chamado, hoje eu já conheço mais de 12 nações levando o Evangelho, no Evangelho. Eu que não conhecia nem a capital de São Paulo, mas o Senhor fez para mim um chamado para as nações. Eu aqui estou. E nesse chamado para as nações, hoje nós temos a igreja aqui na cidade de Comac, na província de Haiti. Nós temos na igreja hispanos, e o chamado de Deus foi tão específico para mim que ele disse: eu vou te enviar aos filhos da tua nação e também a um povo de fala similar. E o chamado se cumpriu. E no dia 12 de dezembro de 1996, também num congresso de missões lá na cidade de Osasco, na igreja a qual eu pertencia antes, como a Maria falou no princípio, Avivamento da Fé, hoje nós somos Avivamento do Japão. Eu recebi o chamado de Deus, eu ouvi em voz audível, o Senhor disse para mim assim: em 3 meses estará dentro do Japão. Eu ouvi 3 vezes aquela voz. E eu me calei, mas eu sabia que era o chamado de Deus para a minha vida, o propósito de Deus. E eu disse assim: Deus, eu já conheço o Japão e eu não quero ir para o Japão. Eu sou intercessora pelo Japão há muitos anos. Eu fui muitos anos no Vale da Bênção, Missão Antioquia, para interceder ali naquele lugar. E eu entrava naqueles lugares de oração ali, eu pegava o mapa da Ásia, e eu pegava a bandeira ali do Japão, e eu intercedia pelo Japão há muitos anos. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos, eu nem pensava em que um dia eu me casaria com um japonês, porque Deus conhece o futuro. Então não preocupe o teu coração com coisa alguma. Deus conhece o seu futuro. E eu fui assim, recebi Jesus, os anos passaram, eu vim morar em São Paulo, morei na Bahia, em Teixeira de Freitas, por 10 anos, depois de ter me casado. E quando eu recebi esse chamado para o Japão, eu já tinha meus 3 filhos, o mais novo tinha 11 anos, e o Senhor disse para mim: 3 meses estará dentro do Japão. Eu disse: Deus, se depender de mim, eu atrapalho, eu não ajudo. Se eu tiver que ir para o Japão, o Senhor tem que fazer sozinho. E Deus fez, irmãos. Dezembro, isso era 12 de dezembro. Então, 12 de janeiro,
1 mês, 12 de fevereiro, 2 meses, 12 de março, 3 meses, de 1996. E 10 de março eu entrei no Japão com meus 3 filhos, e meu esposo estava aqui já 1 mês, de uma porta que Deus tinha aberto para ele, aqui de trabalho. E eu aqui estou, trabalhando para Jesus, fazendo a obra de Deus. Então, mas esse chamado foi feito em 1973, no dia 22 de julho, quando eu recebi Jesus por Senhor e Salvador. Olha, até eu chegar ao Japão, quantos anos se passaram? E uma obra muito grande foi realizada. Hoje nós temos na igreja brasileiros, japoneses, hispanos, de todas as etnias, para a glória de Deus, malasianos e filipinos, pessoas que chegam aqui na igreja. O Senhor tem salvado. Mesmo nessa pandemia, Deus tem guardado o Japão, porque nós temos estado aqui em clamor por esta nação e sabemos a obra que Deus faz. Temos a obra em Itália, temos obra em Portugal, temos obra na América, temos obra no Brasil, em todos os lugares, cumprindo o chamado. Quando Deus te faz um chamado e você dá ouvido ao chamado, Deus, ele responde pelo seu chamado. Então, quero deixar isso para o seu coração, como Deus respondeu para o chamado de Esther, né? Deus guardou Esther no seu chamado, mesmo que o rei já não chamava ela não podia entrar na presença do rei há 30 dias, mas naquele dia ela entendeu o seu chamado e ela teve entendimento de chegar, de que ela estava ali para aquele propósito. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter entendimento que nós estamos em um lugar para um propósito. E eu quero falar uma coisa para você. Talvez você esteja num pequeno reino. Te digo, não despreze os pequenos começos, porque o teu fim será grande, diz a palavra de Deus. Então, mesmo que está com muita dificuldade, muita luta, uma situação difícil, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto na sua vida. Pode se levantar a mão para destruir o povo, tentar destruir. Pode se levantar pessoas ruins no seu caminho. Você não pode tirar os seus olhos do propósito de Deus. Conheça o propósito de Deus na sua vida. E você vai ver que coisa maravilhosa Deus faz quando nós abrimos o nosso coração. Eu aprendi no longo dos anos não desprezar a oportunidade e não desprezar ninguém também, porque Deus vai usar muitas pessoas também maravilhosas no seu caminho para te sustentar. Você vê como Deus usou Mardoqueu no propósito de Esther, como ele estava ali cuidando da sua filha. Não ande sozinho. Procure pessoas que tenham conhecimento das leis de Deus, dos propósitos de Deus, pessoas que sejam espirituais, que vão te ajudar com uma palavra de oração, que vão te ajudar com uma palavra de fé. Não ande sozinho. Procure um lugar para você congregar. É muito importante nós nos lembrarmos disso. Nós temos que congregar. Davi disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender do Senhor no seu templo, a contemplar a formosura do Senhor. Onde nós contemplamos a formosura de Deus, nós ouvimos testemunhos, os milagres, nós ouvimos Deus falar, nós contemplamos a formosura de Deus no templo, reunido com os irmãos. Não despreze a sua congregação, como é costume de alguns. Agora, nessa pandemia, muitos, assim, por não poderem, por um período, irem à igreja, esfriaram, se distanciaram, já não sente mais a mesma preocupação,
de compromisso com o reino de Deus, eu te convoco a voltar para o seu lugar de congregação, viu? A servir ao Senhor, a ter alguém que te respalde, a ter alguém que te conduza. Por que Esther pôde fazer esta grande obra? Porque ela estava na obediência do seu pai, Mardoqueu, daquele que lhe havia criado, tinha inculcado no coração dela a fé. Não despreze os pastores, viu, que te conduz. Eu sou missionária nessa terra. Eu tenho pastor, meu marido é meu pastor aqui, e eu tenho também no meio aqui mentores espirituais, pastores que nos instruem, pastores que nos dá direção. Aprenda a receber direção. Não seja insubmisso no reino de Deus, seja submisso como Esther foi. E por isso ela alcançou vitória. Você está neste lugar, talvez sua igreja é pequenininha, o reino que você está é pequenininho, mas Deus tem um propósito pelo qual te colocou aí. Fique firme e sirva a Deus de todo o seu coração e ganhe a vitória. Olha quanta coisa passou nesse reino de Assuero, né? Amã se levantou violentamente com ódio contra Mardoqueu, para humilhá-lo, né? Ocultou, até um atentado contra o rei foi ocultado naquele lugar. Mas o Senhor trouxe luz. Irmãos, Deus é o único que traz luz a toda treva. Viu? Não preocupa o teu coração com nada. Aquilo que está em oculto, que é a ação do inimigo, Deus traz luz. Quando você está na posição, buscando a Deus, Deus revela. Deus revela e Deus derruba todo o intento do inimigo, como derrubou nos anos da nossa vida todo o intento do inimigo de nos derrotar. O Senhor derrubou, e o Senhor nos tem guardado aqui fazendo a sua obra. Então pense nisso e não desista de servir a Jesus. Jesus tem um chamado para a sua vida. Daqui a pouco nós vamos para o reino verdadeiro. Nós estaremos indo para o reino dos céus. Mas agora o reino dos céus que nós temos que trabalhar é o reino de Deus aqui na terra. Faça a obra de Deus. Seja um que ganhe almas para Jesus. Seja um que tenha uma palavra de fé para colocar no coração de alguém que precisa. Você está nesse reino para levar a esperança, para levar a vida, para levar a fé. O coração do povo de Suzã estava perplexo naquele tempo, mas um decreto de esperança foi dado e eles puderam vencer. Amã foi derrubado na vida de Mardoqueu, que foi honrado pelo rei. O próprio Amã teve que puxar ele uma veste real, montado num cavalo real e proclamado a honra que o rei estava dando. Irmãos, tudo que nós fazemos no reino de Deus tem uma recompensa. Lá em Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer de nenhuma das nossas obras. Então, tranquilo no seu coração. Faz a obra de Deus com tranquilidade. Não precisa querer se aparecer, não precisa querer se mostrar. Deus está vendo o que você está fazendo. Viu? Deus sabe tudo, Ele trabalha e Ele vai te dar vitória. E se tiver alguma exaltação que vir na sua vida, é no tempo certo. Deus faz. Não precisa buscar exaltação, viu? Serve a Deus com humildade. Fica firme. Se tiver que fazer, faça. Com todo o gozo do seu coração. E você vai ver a glória de Deus. Eu quero falar para você o seguinte. Enfrente a sua realidade hoje, viu? E vença na presença do Senhor. Você sabe, você pode enfrentar cada dia da sua vida insegurança, mas o fato seguro na sua vida é o seguinte: mesmo que você esteja em lugares difíceis em sua vida, a sua vida
está nas mãos de Deus. Ele pode parecer invisível, como ele parece invisível no livro de Esther, né? Na história de Esther. Mas Deus é o único que nunca larga o leme do universo. Deus está no controle do universo. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então tenha essa segurança. A causa de Deus é sempre segura. O drama da nossa vida é o drama de Deus. Não precisa preocupar o coração. Amã era grande e poderoso. Ele quase venceu, mas não venceu. Assuero era grande, ele era o mais poderoso do que Amã, mas mesmo em sua excentricidade, ele não pôde destruir o povo de Deus. Esther precisava de um Deus grandioso para levá-la à presença do rei. Precisava confiar em um Deus tão poderoso se fosse pedir a libertação do seu povo. Ela conseguiu, porque tinha o Deus grandioso e todo-poderoso. Como Esther, precisamos desse Deus quando enfrentamos a dificuldade da vida. A boa notícia é que nós o temos. Ele está conosco, aleluia. Ele está aqui e se importa e trabalhará por nós. Conforme atravessamos cada dia, podemos fazer isso propositadamente, porque sabemos, como poeta, que diz que por trás do desconhecido escuro, Deus permanece na sombra, vigiando sobre os seus. Isso é um poema de um autor chamado James Russell, que diz: por trás do desconhecido escuro, Deus permanece na sombra, vigiando sobre os seus. Então você não está sozinho, mesmo na escuridão da vida, mesmo quando as sombras parecem mais escuras na sua vida, Deus está trabalhando em seu favor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que o vale seja de sombra e de morte, Ele está com você. Você não está sozinho. Como Esther não estava sozinha naquele palácio. E Deus a usou grandemente para o propósito de salvar as pessoas, de cuidar da nação a que ela pertencia. Então, nesta manhã aqui e nesta noite aí, quando você se deitar para dormir, lembre, você não está sozinho. Deus está com você. E eu quero fazer uma oração com você. E se você, onde estiver, quiser receber Jesus Cristo por Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a fazer esta oração comigo e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida por meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me guarda para o dia da sua volta. Perdoa os meus pecados e me recebe na tua presença, em nome de Jesus. Mãe. Se você fez essa oração, que você seja abençoado, que você seja curado. Você que está passando por uma enfermidade, nesse tempo de pandemia, quantas coisas surgem na nossa cabeça. A gente brinca aqui que a gente tem até medo de dar um espirro, que a gente tem até medo de tossir, né? Porque tudo dá impressão. Se você espirrou, se você tossiu, se você respirou um pouquinho mais fundo, parece, dá a impressão que os outros vão pensar que você está com Covid. Todo mundo já te olha feio assim, né? Aqui no Japão, de maneira nenhuma você pode entrar sem máscara num ambiente, né? No mercado, em qualquer ambiente. Porque se alguém fizer isso, já anuncia no alto-falante e já os japoneses olham assim para você, diz assim: o que está fazendo essa aqui, né? Então, é um tempo difícil, é um tempo que parece que as sombras estão mais escuras na vida de muita gente. Mas Deus está
trabalhando nas sombras, vigiando sobre os seus. Deus está vigiando sobre você. Você não vai morrer, não, viu? O Senhor vai entrar na sua causa, na sua vida. O Senhor hoje está tirando o desespero do coração de bastante gente que está ouvindo e que ainda vai ouvir esse vídeo. Deus está trabalhando em seu favor. Ele está fazendo uma grande obra e Ele está sustentando a sua vida. Os seus sonhos estão parados. Você tinha feito um projeto de faculdade, você tinha feito um projeto para abrir uma empresa, você tinha feito projetos de viagem, tudo parou. Parece que tudo esvaiu-se por meio dos seus dedos. Não, o tempo de Deus para esse projeto, para esse sonho, vai continuar. Permaneça firme na fé, permaneça servindo a Jesus, permaneça professando a fé, permaneça na presença de Deus, na casa de Deus. Vitória Deus tem para a sua vida. Deus está trabalhando em seu favor. Ele está te dando a vitória. Então, nesta noite, durma em paz, tranquila, tranquilo no seu coração. Viu? Você não vai ficar louca, não. Tá? Deus está repreendendo espíritos de suicídios em vários pensamentos das pessoas. Viver para quê? Deus está repreendendo. Viver para a glória de Deus. É para isso que nascemos e é para isso que vivemos, para a glória de Deus. E quando chegar o momento da nossa partida dessa terra, sabe quem vem nos receber? O próprio Jesus. Ele nos prometeu. Ele vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. Nós não vamos morar nessa terra para sempre. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Ele nos fez essa promessa. Há uma ressurreição nos esperando. Há um arrebatamento da igreja de Cristo nos esperando. Jesus vem nos buscar. Não perca esse alvo. Não perca essa esperança. Não pense que a sua vida só consiste nos bens dessa terra. Não, daqui nós não vamos levar nada. Tudo que vamos levar daqui, desta terra, é as almas que nós tivemos ganhado para Jesus e as nossas próprias almas. Não se perca e seja um instrumento de vida para aqueles que estão ao seu redor. Essa palavra que eu deixo para o seu coração e que você esteja servindo a Deus e que você possa usar esse poder de Deus, o poder da palavra. Esther esperou para falar com Assuero no momento certo. Fez um banquete no momento certo. Ela jejuou, ela orou. Onde ela aprendeu isso? Aprendeu de Mardoqueu. Aprendeu de quem tem instrução para dar. Então, quem tem instruído você? Ora, jejua, vem para a igreja, leia a Bíblia, vamos fazer uma campanha de oração. Ouça quem está te instruindo. E ela pôde ter essa sabedoria. Ela pôde ter o momento certo da sua fala. Quando ela que ela entrou na presença do rei, mesmo com risco de perder a sua vida. Muitas vezes nós estamos andando no reino de Deus e nós estamos com risco de perder a nossa própria vida. Mas o Deus que está vigiando nas sombras está conosco e Ele nos guarda. Guarda isso no seu coração. E hoje, olha, bane esse medo da sua vida. Viu? Esther se transpôs sobre o medo e fez aquilo para o qual ela foi chamada para aquele momento. Então, faça o que você foi chamado para fazer, sem medo. Deus está com você. Você não vai perecer. Esse é o meu desejo para com a sua vida. Essa é a minha oração para com você. Paizinho, nesta noite, diante da tua presença, eu entrego a vida de cada um que aqui está. Aquele que te recebeu por Senhor e Salvador, aquele que está passando por uma dificuldade, aquele que está passando por um momento de enfermidade, de luta, aquele que está enfrentando uma dor de uma perda. Eu quero te pedir, Senhor, cura, consola, liberta, restaura,
abençoa, entra com a providência, quebra os laços, tira os impedimentos da vida dessa minha irmã, desse meu irmão, e abençoa-os com a sua paz, com a sua cura, com o seu livramento, com a sua libertação. Em o nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor te proteja e te guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.